A história do Ser Cobra está diretamente ligada ao destino do projeto lunar. Mas antes de falarmos sobre a sua traição, precisamos entender o que ele guardava. Sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu me chamo Thaisa Máximo, sou bióloga, pesquisadora e revisora dessa obra que nós estamos estudando a cada semana. E o nosso tema de hoje é o Ser Cobra e sua influência na queda do projeto lunar. O Ser Cobra era o guardião da árvore do conhecimento, onde estavam armazenados os saberes do bem e do mal. Ele tinha a responsabilidade de refinar a energia trina, tornando uma força que seria essencial para o futuro. Mas em seu aprimoramento, ele não sabia como utilizar essa energia do bem e do mal de uma forma equilibrada. Então o Ser Cobra era como um cientista da humanidade, responsável por armazenar todo o conhecimento nela existente. Mas um cientista que não sabe utilizar esse conhecimento sem causar destruição. O Criador sabia que livre-arbítrio sem conhecimento seria como entregar fogo para alguém que não sabe como controlá-lo. E dentro dos seus planos, ele decidiu que as suas criaturas precisavam entender o bem e o mal. Mas que fique bem claro, eles precisavam, dentro dos planos do Criador, apenas conhecer o bem e o mal, sem precisar experimentá-los. O Criador desejava que as suas criaturas recebessem esses conhecimentos de forma gradual, para que pudessem fazer escolhas conscientes. O laboratório do conhecimento permitiria que os seres pudessem aprender sem precisar vivenciar os erros. Se o plano seguisse corretamente, tudo evoluiria perfeitamente, assim como aconteceu lá no planeta X, a casa da super-raça compassiva. É só você imaginar um pai que está ali ensinando o seu filho as regras do trânsito, como dirigir. Ele não precisa passar por um acidente para precisar aprender, concorda? Era isso o que o Criador queria das suas criaturas, que eles aprendessem sem precisar passar pelos erros. Só que o Ser Cobra, ele não queria apenas aprimorar a energia trina. Ele queria dominá-la. E a sua prepotência crescia ainda mais à medida que ele refinava essa energia. Mas tudo ruiu quando ele descobriu que ele mesmo teria que habitar um corpo material para constituir um sistema binário. Ele se sentiu traído, pois achava que seria sempre superior a todas as criaturas. Quando ele soube que seria integrado aos planos do Criador no sistema binário, ele passou a rejeitar completamente essa ideia, questionando os planos do Criador. O medo do futuro começou a corroê-lo completamente, pois ele não tinha o controle absoluto do futuro como o Criador possui. Então o Ser Cobra se viu como um grande líder que achava que detinha o poder absoluto e que em um dado momento de sua trajetória teve que dividir o poder com outros, se tornando um igual. Ele, nesse caso, tinha a opção de aceitar e crescer ou de destruir tudo para manter o seu status. Ao invés de aceitar a sua nova função, o Ser Cobra decidiu sabotar o Criador. Ele utilizou a sua inteligência para modificar a energia trina, a energia da ilusão, transformando-a no que conhecemos hoje como energia da ilusão contaminada. Ele alterou a composição original da energia trina, tornando-a dependente de desejos destrutivos. Ele criou duas forças que antes não existiam: o desejo e a vontade ligados ao sexo, ou seja, o prazer completamente associado a uma submissão, e a dependência emocional, a necessidade do controle e da escravidão emocional existente entre os seres. Essa energia passou então a vibrar na cor vermelha, tornando-se o símbolo da corrupção. É só você pensar em uma substância poderosa que deveria curar doenças. Aí vai alguém lá, modifica essa energia e ao invés de curar, ela passa a criar uma dependência. Agora, ao invés de libertar, ela passa a aprisionar. Essa manipulação deu origem à lenda da maçã lá, do Jardim do Éden. Moisés, ao escrever a história, utilizou a maçã como símbolo da energia trina corrompida. Quando Eva aceitou essa nova energia corrompida, quando o engenheiro aceitou essa nova energia, ela deu para Adão. Só que nada pode entrar em um sistema sem o consentimento. Se Adão tivesse recusado, ele não teria sido contaminado por essa energia maculada. A escolha de aceitar a energia da ilusão contaminada, infelizmente, ainda é um princípio que rege as decisões humanas. Imagine alguém que oferece uma droga para uma outra pessoa. Se ela recusar, aquele ciclo de dependência se quebra ali.
naquela pessoa que ofereceu. E isso, infelizmente, não aconteceu no relacionamento entre engenheiros e povos, entre Eva e Adão. Essa manipulação utilizou o pior aspecto da energia trina, o aspecto maléfico, digamos assim. Lembra do conhecimento do bem e do mal? Então, o ser cobra utilizou apenas esse lado maléfico e corrompeu toda a energia trina, resultando em enganação, em uma mente falsa, em um amor ilusório e no desejo que escraviza completamente os seres humanos e forja uma felicidade enganosa. O que antes deveria ser uma força de conexão genuína entre os seres, transformou-se em um mecanismo de controle e satisfação vazia, sustentado por uma promessa de uma felicidade fugaz e irreal. O Criador poderia ter apagado tudo e recomeçado do zero, mas a escolha dele foi diferente. Ele permitiu que o ser cobra seguisse o seu próprio destino, arcando com as consequências dos seus atos. As pesquisas e o aprimoramento do projeto lunar continuaram em segredo em um outro local, no planeta X, sob os cuidados e a tutela dos engenheiros leais. O plano do Criador não falhou, ele apenas foi modificado para se adaptar à nova realidade. E vamos parar para pensar, né? Quantas vezes a gente acha que o mundo nos deu as costas, quando na verdade nós estamos apenas colhendo aquilo que plantamos. O Criador não nos pune, ele apenas permite que a gente viva as consequências das nossas próprias escolhas. Então vamos parar para pensar, se eu perguntar para você, qual a cor que representa o amor, qual cor você vai responder? Provavelmente vermelho, né? Então, essa é a ideia ilusória que foi implantada por essa energia trina modificada. E por isso que até hoje nós lidamos com as consequências da contaminação da energia da ilusão, associando sempre a felicidade, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, o nosso sentido de vida a outra pessoa, a um outro ser, a uma dependência emocional, a uma escravidão. E não é incomum a gente encontrar esses ideais sendo espalhados por aí, né? Então a gente vê situações e falas hoje nesse mundo que é tão globalizado e onde a informação ela é facilmente disseminada, a gente encontra muito a perpetuação desse tipo de discurso, de, por exemplo, não existe o casamento sem sexo, por exemplo. Então a felicidade em um casamento, ela está associada a uma dependência de um bom sexo, quando o sexo foi apenas um mecanismo utilizado para que a gente fosse capaz de se reproduzir, né, de gerar os nossos filhos, o sistema binário que existiria na matéria, né? Então, a união de dois seres, desde que a gente estuda a família trina, que a gente compreende que eles se uniram nos aspectos pai e mãe para gerar os filhos, né, os seus filhos celestes, e quiseram reproduzir, transpor, né, tudo que eles vivenciaram, a descoberta dessa energia inteligente amor na matéria, trazendo para a matéria e transbordando para todos os outros seres celestes que eram criaturas, eram criações da família trina, criações dos seres celestes, a gente entende que essa concepção de união está ligada muito mais à criação, né, ao sentido, à vivência do amor em sua plenitude. A gente já estudou isso, a nossa trajetória de aprendizado do amor, a gente começa pelo amor próprio. E hoje é muito comum, né, a gente ver esse distanciamento desse amor próprio, né? Essa compreensão de amar ao meu sistema em primeiro lugar e só amando a mim que eu vou amar, vou ser capaz de amar ao próximo. Então, ama ao próximo como a ti mesmo, já dizia Jesus, né? Então, essa sabedoria revelada por ele demonstra isso, que essa deturpação que houve da energia trina, da energia da ilusão, promove consequências até os dias de hoje. Promove um distúrbio, uma compreensão errada do que é o amor, uma compreensão errônea do que é a alegria, a felicidade, que está completamente associada atualmente a valores que não correspondem à verdade evolutiva. Então a gente vai compreender esses mecanismos de modificação, como esses mecanismos de modificação da energia da ilusão atuam na humanidade nos dias de hoje, na nossa próxima aula. A gente se vê lá, espero te encontrar no próximo vídeo e que você possa desfrutar desse conhecimento que, para mim particularmente, é muito rico, muito profundo e que tem uma capacidade enorme de gerar uma transformação real, uma transformação verdadeira na nossa vida. Até a próxima aula!